um sistema político onde todos são iguais e não há divisão de classe. No vídeo de hoje nós vamos estar continuando a saga da Guerra Fria e hoje vamos estar falando de um sistema que é altamente criticado por um grupo e abraçado por outro. Tem semelhanças com o comunismo, entretanto, não é o comunismo, nem ao menos o anarquismo. Hoje vamos estar falando da doutrina ou ideia que nasceu ali no fim do século XVIII e que ainda existe em alguns países. Hoje estaremos falando sobre o socialismo. Não perca nenhum detalhe de tudo que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like bonito aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal Jornal da História, vem se tornar parte dessa família. Ativa o sininho da notificação, ok? Vídeo toda quarta e toda sexta. Maravilha? Bom, pessoal, como eu falei na intro do vídeo, hoje nós vamos estar falando do socialismo, continuando a saga da Guerra Fria, até porque, para você compreender um lado, você também tem que conhecer o outro, para aí sim formular uma opinião, principalmente mediante ao que nós estamos vivendo na formulação de ideias, e é sempre necessário termos um conhecimento a mais, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. O socialismo ele foi uma ideologia que surgiu ali por fim do século XVIII, início do século XIX, do período da Revolução Industrial. É necessário que você saiba que pode-se enxergar o socialismo como uma consequência do capitalismo agressivo durante a Revolução Industrial. Porque ali nós vamos ter pessoas que trabalhavam muito, ganhavam muito pouco e ainda sofriam diversos abusos, tanto físicos quanto psicológicos. Então, dentro disso, nós vamos ter algumas pessoas que vão formular pensamentos que vão contra a ideia já implantada do capitalismo, ou seja, a busca pelo lucro. Vão começar a pensar em uma sociedade em que não há uma divisão de classes. Pelo contrário, há uma parceria e uma junção onde tudo é de todos. Essa é a ideia que o socialismo traz. Não há propriedade privada, é tudo controlado pelo Estado. O Estado distribui de maneira igualitária, terras e tudo mais. Eu vou explicar isso mais à frente. Acontece que, até mesmo dentro do socialismo, nós vamos ter algumas linhas de pensamento. Você deve ter pensado, professor, não existe só uma, não? Não, aí que você se engana. Dentro do socialismo nós vamos ter o socialismo utópico e vamos ter o socialismo científico. Vamos falar primeiro do utópico. O socialismo utópico já traz uma visão, como o próprio termo diz, utópica, ou seja, uma visão meio perfeccionista da coisa. Dentro do socialismo utópico, nós vamos ter ali pensadores como Lord Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, que vão trazer a ideia de que, para que aconteça o socialismo, não há necessidade de se abrir mão do capitalismo. Pelo contrário, tem de se haver um investimento da parte que tem o maior capital na população, na parte mais pobre, para que essa parte se desenvolva, para que haja uma maneira igualitária. Claro que dentro do próprio socialismo utópico, cada um deles vai ter uma linha de pensamento diferente. Tanto que o próprio Robert Owen, ele pensava no seguinte, que o caso da hierarquia não seria estipulada pelo capital, mas sim pelo fator de idade. Tanto que em sua fábrica ele tinha posses e tudo mais, os seus trabalhadores ganhavam muito e trabalhavam pouco. E o lucro que ele recebia, e ele dividia os seus sócios, era um lucro limitado. Por muito tempo isso durou, só que começou a ter brigas internas entre os próprios sócios e tudo mais, e acabou não dando certo. Entre outros pensadores que também vão ter essa visão utópica da coisa, de um socialismo onde não tem a necessidade de se abrir mão do capitalismo, mas tem de se haver um diálogo entre as partes para assim haver uma melhora e um avanço. Dentro disso, saindo do utópico, nós vamos para o socialismo científico, conhecido também como marxismo. E como o próprio nome diz, o inventor do tal foi Karl Marx e Friedrich Engels, que vão trazer a ideia de que o socialismo ele só pode existir com a ação do proletariado lutando pelos seus direitos e indo até a política. Ou seja,
O povo controla o próprio povo. O povo governa sobre o povo. Não há necessidade de ter uma minoria com benefícios a mais que governe os demais. O socialismo científico ele não traz isso. Ele traz que se é do povo, é para o povo. Só que é um detalhe também, e muita gente se engana nisso. Quando nós falamos do socialismo científico de Marx, ele vai trazer várias obras, como o Manifesto Comunista, que vai levantar os trabalhadores, os chamando para lutar pelos seus direitos e tudo mais. Ele vai ter o Capital, que vai trazer ideias a respeito de economia. Ele vai também ter a República, que ele vai querer explicar a origem do comunismo desde a época da Grécia Antiga e tudo mais. Vamos ter essas linhas de pensamento dentro do socialismo. E dentro disso, eu sei que você deve estar se perguntando, professor, o que tem a ver o comunismo com o socialismo? Bom, galera, o comunismo ele é a última fase do socialismo. Existe certa diferença. Dentro do socialismo nós temos o Estado, que administra os bens, a economia, é tudo Estado, não há a propriedade privada. Já no comunismo não há Estado. Como chegou-se à plena, vou botar dessa forma, ao pleno status de paz e concordância entre os homens, o comunismo vai trazer a ideia de que não há necessidade de ter hierarquia, Estado, divisão de classe. É tudo para todos. Essa é a ideia do comunismo. Dentro disso, nós podemos ter a ideia de que, atualmente, não temos o comunismo sendo praticado em nenhum país do mundo, até porque todo país do mundo tem um Estado que governa e controla tudo. Atualmente, nós temos alguns países que seguem a linha socialista. Principalmente um país mais antigo, que foi aplicado ali o socialismo, foi a própria Rússia, ali na Revolução em 1917. Quando a Rússia se torna socialista, vem trazendo essas ideias de Marx e tudo mais, só que quando ela iniciou e viu que a economia não estava muito legal, o próprio Vladimir Lenin, responsável pela Revolução Russa, vai aplicar ali um NEP, que vai ser um meio de melhorar a economia russa utilizando de meios capitalistas. Depois dele vai vir o seu sucessor, Stalin, que vai abolir a NEP e vai trazer os planos quinquenais, que eram prazos para melhorar a economia da Rússia. Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre eles futuramente, ok? Então, dentro disso, galera, nós podemos chegar à conclusão de que o socialismo é esse sistema de governo onde não há a propriedade privada, onde tudo é de todos, o Estado governa soberanamente, inclusive dominando a economia. Então, dentro disso, nós não temos liberalismo, nós não temos investimento privado, não temos isso. Atualmente, como eu falei anteriormente, temos países que são socialistas, como Cuba, China, Laos, Vietnã e Coreia do Norte. Mas mesmo em meio a esses países, eles não são, assim, alguns, totalmente socialistas. Até porque a própria China, ela se tornou socialista, como a Rússia, que teve a luta da população, luta armada, a tomada do poder à força pelo povo e tudo mais. Só que a China, ela é socialista na questão política e, em questão econômica, ela trabalha com um sistema meio capitalista. Tanto que, se você for observar a China é um dos maiores exportadores do mundo. Entre outros países, nós temos a situação da Coreia do Norte, onde é um regime mais fechado, até mesmo nós temos a figura de um líder soberano e tudo mais. A grande questão, gente, é que, em tese, alguns aspectos do socialismo nesses países são aplicados, mas nem todos. E o comunismo também, de certa forma, em tese, não existe, porque o comunismo tem a ausência do Estado. Aí você fala, professor, mas isso daí não é um anarquismo, porque o anarquismo não tem também o processo de não haver o Estado? Aí é que se engana. No anarquismo, ele já prega a ideologia de que, se é um Estado capitalista, ele já vai direto para o anarquismo. Tira o Estado de uma vez. O comunismo é a última fase do socialismo, aonde não há mais a necessidade de Estado. Mas para que o comunismo aconteça, nós temos que ter um bom desenvolvimento no socialismo, ok? Chegando à conclusão de que o socialismo, em seu desenvolvimento, se torna o comunismo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que muitos de vocês devem estar falando, pô, professor, por que tu não explorou mais e tudo mais? Pessoal, nós estamos num período onde nós temos muitas polêmicas rolando por aí. Então vamos tratar isso com uma matéria, ok? Você tem a liberdade de escrever aí, eu respondo nos comentários.
Olha, nos segue lá no Instagram, lá eu posto matéria direto sobre alguns assuntos, postei até uma hoje a respeito de Tiradentes. Você conhece qual é a verdadeira história de Tiradentes? Quais foram as situações que ocorreram na vida dele? Por que foi formulado dessa forma? Será que ele era barbudo, cabeludo? Veja, tá lá no Instagram, mas você tem que nos seguir lá, hein? Ok? Pessoal, o canal tem um podcast, hein? Para nos ouvir, a terceira temporada está em produção. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no canal. Indique para os amigos e continue estudando. E ó, se cuidem, lava a mão, toda higiene é preciso. Vamos vencer o coronavírus. Bom, eu ficando por aqui. Temos um encontro sexta, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.